Acessem como puderem, 1 João capítulo 1, versos 1 a 7. Este texto, 1 João capítulo 1, versos 1 a 7, é muito especial para comentarmos e meditarmos a respeito da comunhão dos crentes, portanto, a nossa comunhão em Jesus Cristo. Amados, não há qualquer dúvida de que a comunhão cristã é uma experiência inigualável. Eu imagino que nesta congregação e outros ao alcance da minha voz, haja muita experiência a respeito da comunhão cristã, quão preciosa é a comunhão cristã. Ainda hoje eu ouvia da experiência de uma de nossas irmãs que foi estudar por alguns meses na Alemanha e ela testemunhou como, mais uma vez, constatou a maravilha da comunhão cristã, visto que num país distante encontrou outros estudantes de várias nações do mundo, mas todos crentes em Jesus Cristo. E ela privou durante aqueles 6 meses daquela comunhão, daquela experiência de participação um na vida do outro, buscando o bem e buscando o cumprimento da vontade de Deus. Falando sobre este assunto, eu recordo inclusive o meu tempo de muito jovem ainda, e fui estudar no exterior por alguns anos, e eu tive a mesma experiência que esta irmã relatou no decorrer da semana para um dos membros da nossa igreja. A comunhão cristã é uma experiência inigualável. Vamos ao texto sagrado, que diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esta mensagem é ainda mais forte quando nós entendemos, amados, que no tempo em que João escreveu esta carta, havia falsos mestres que procuravam negar a realidade de Jesus Cristo. Eles diziam que Jesus era irreal, era alguma coisa criada e, portanto, sem poder para cumprir a vontade de Deus Pai. Contudo, quando nós lemos já o início deste texto, nós observamos dos versos 1 a 3 que João diz que, olha, nós vimos, a ideia é que nós vimos Jesus, nós ouvimos Jesus, não apenas isto, nós tocamos Jesus. Várias destas experiências são naturalmente apresentadas claramente nas Escrituras. Eram tempos difíceis aqueles. Ali em Éfeso, de onde esta carta foi escrita, e na vizinhança, havia uma mistura de muitas filosofias e muitas religiões que eram, na verdade, sincretismo religioso. Sincretismo quer dizer salada. Eram pedaços de religiões. E nós não devemos pensar que hoje não haja estas manifestações religiosas. No decorrer desta semana, eu e alguns irmãos da nossa igreja vimos isto pessoalmente, experimentamos isto pessoalmente. E geralmente estas misturas, este sincretismo religioso não dá em nada e, sem dúvida alguma, não tem qualquer autoridade espiritual. Lá havia, por exemplo, em Éfeso, uma busca desenfreada por novidades. Também não é coisa dos tempos passados. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4,
o apóstolo Paulo fala a respeito deste tipo de atitude, esta atitude de buscar novidades a qualquer preço. E sempre aparecem exploradores da fé, ou melhor, da credulidade, é melhor dizermos assim, que naturalmente apresentam aquilo que as pessoas querem ouvir. O texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4, diz assim: porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, algumas das nossas versões dizem assim, tendo coceira nos ouvidos, é uma linguagem fácil de entendermos, eles procurarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. As fábulas são preciosas, não é? As conhecidas fábulas de Esopo têm muitas lições morais preciosas. Eu noto que em nosso tempo, poucas pessoas já têm algum conhecimento das fábulas de Esopo, mas vale a pena entrar na internet e ler algumas delas. Muitas delas usando figuras de animais, mas para ensinar lições preciosas que têm a ver com a vida humana em qualquer tempo. Mas, amados, aquela igreja cristã nascente, neste ambiente de Éfeso, com todas este sincretismo religioso, os irmãos ali passavam por pressões muito fortes, pressões das religiões místicas, pressões dos rituais impressionantes. O culto à Diana dos Efésios era um dualismo persa misturado com filosofia gnóstica, que é a ideia de que o conhecimento é que nos liberta. É outra heresia que é comum em nosso tempo. É possível que alguns dos jovens, inclusive, tenham observado em algum tempo, na cidade de Manaus, alguns cartazes convidando para palestras gnósticas. Tem a ver com isso, gnosis, na língua grega, é conhecimento. A ideia é que a intelectualidade, o progresso da intelectualidade é que nos liberta dos nossos problemas. Mas os problemas não são o principal problema do homem, que é o pecado, segundo as Escrituras. São outros problemas que, de fato, causam males na nossa vida, mas que não são, de fato, resolvidos pelo mero conhecer filosofias humanas. O apóstolo João, nesta carta, se desdobra para ensinar a verdade de Deus. E ele fala aqui de maneira muito especial a respeito da comunhão que podemos e só podemos ter por meio de Jesus Cristo. Sim, este é o fundamento. Por isso, em primeiro lugar, na meditação de hoje à noite, eu quero dizer que Deus se tornou homem em Jesus Cristo. E a sua presença foi percebida pelos sentidos. Já fiz referência ao ver, ao ouvir e ao tocar em Jesus Cristo. E há ilustrações a respeito destes sentidos com os quais o homem pôde, na época, porque Jesus estava palmilhando as estradas da Palestina, as histórias são muito tocantes e devemos lembrar algumas delas. Por exemplo, quanto a vimos e ouvimos o Senhor Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versos 1 em diante, nós temos esta história. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, um lago lindíssimo, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago e os pescadores estavam desembarcando e estavam levando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o barco de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se do barco, ensinava as multidões. Jesus estava sempre ensinando. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as redes para a pesca. E Simão disse: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra eu lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper.
e acenaram então para os companheiros que estavam em outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que acompanharam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Este é o início da história, porque quando eles estavam ainda com Jesus, apareceu um homem tomado pela lepra que, vendo Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: eu quero, fica purificado. E no mesmo instante a lepra desapareceu. Nos evangelhos nós temos muitos exemplos do povo, especialmente dos discípulos de Jesus Cristo, podendo observá-lo, vendo, ouvindo suas mensagens e vendo Jesus tocar. Lembro a história dele quando chamou as crianças e tocava as crianças para abençoá-los. Estas provas referentes aos sentidos, ao uso dos sentidos, para saber da realidade de Jesus, são especiais. Não são invenções, são revelações de Deus, para que nós pudéssemos ter os textos que nos revelam estas realidades. Deus se tornou homem em Jesus Cristo. E porque Cristo é Deus, nós que nele cremos, temos o privilégio da comunhão com o Pai. E a base dessa confirmação é apresentada de forma extremamente clara nos textos, em vários textos, do autor sagrado que escreveu a carta aos Hebreus. No capítulo 4, nos versos 14 a 16, nós temos esta palavra: portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia em tempo oportuno e encontremos graça, a graça de Deus. E ainda, na mesma carta, no capítulo 10, versos 19 a 22, portanto, irmãos, tendo coragem de entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, o seu corpo, tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa, sem vacilar, mantenhamos inabalável a nossa confissão da esperança, porque quem fez a promessa é fiel. E nós chegamos ao trono da graça, e nós chegamos a Jesus Cristo como crianças, alegres e seguras, absolutamente certos dos cuidados e do amor do Pai. Mas, amados, para que isto aconteça, é importante nós prezarmos esta possibilidade, aceitarmos Jesus como Senhor da nossa vida. Porque só é possível a comunhão com Jesus, com Deus, quero dizer, o Pai, quando nós conhecemos Jesus. Ele mesmo ensinou assim, Jesus ensinou assim em João, no capítulo 14, versos 1 a 6. João 14, versos 1 a 6. Não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração.
Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu teria dito, mas vou preparar-vos lugar. Notem o verso 3 e o término dele. E eu, indo preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim, para que, onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde vou. Tomé nos abençoa, porque fez a pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Tomé se interessou e que maravilha que ele fez esta pergunta. E Jesus então respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Este é o único caminho. Nós que estávamos recentemente num culto místico, um culto onde havia sincretismo religioso no decorrer da semana que passou, nós ouvimos esta história apresentada por uma pessoa, sem dúvida alguma, bem intencionada, mas ignorante da palavra de Deus, da revelação que de uma vez foi dada por todas, foi dada para os santos. Ela disse: há vários caminhos para Deus. Não há vários caminhos para Deus, há só um caminho, e o caminho é Jesus, o Filho de Deus. Todo Deus, todo homem real, que foi ouvido, foi visto, foi tocado, que ensinou, e discípulos aprenderam e nos transmitiram, como continua a nos transmitir a sua palavra, palavra na qual confiamos, palavra que nos ajuda a ter a certeza e a experiência da comunhão com Deus, mas também a comunhão com os fiéis. Jesus se tornou ser humano, ele era todo Deus, mas é todo homem, o verbo melhor é este, porque ele é para sempre. E ele se relaciona conosco, ele tem esta condição, não é só um desejo, ele tem e nós temos com ele esta experiência. Eu gosto muito de um hino, onde o refrão quer dizer: ele é um de nós. Ele é um de nós, ele permanece na nossa presença e por causa da graça de Deus nós permanecemos na presença dele. Como homem ele sofreu abandono, injustiça, crueldade, experimentou muitas tentações, mas jamais caiu em tentação, portanto é sumo sacerdote capaz de nos salvar e cumprir em todo sentido as suas promessas. Que maravilha podermos observar nestes textos estas verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Mas as consequências do fato de nos aproximarmos de Jesus pela fé e o aceitarmos como Senhor e Salvador, é que nós temos a preciosíssima comunhão uns com os outros na igreja do Senhor. Igreja do Senhor aqui não é igreja necessariamente a igreja local, mas é todos os que nele confiaram e participam do seu reino. Observem esta afirmação e talvez vocês precisem fazer alguma pesquisa para entendimento melhor, mas a igreja é menor do que o reino de Deus. A igreja local é menor do que o reino de Deus. E quando nós reconhecemos esta verdade, nós temos a condição de quebrar os nossos preconceitos e experimentar a comunhão de maneira muito mais solene e especial, porque o número de pessoas com quem temos comunhão no mundo cresce. Eu comecei falando a respeito da experiência de nossa irmã que foi para a Alemanha e lá se encontrou com outros irmãos que ela jamais imaginava. Eu olhando para os amados aqui, observando pré-adolescentes, adolescentes e vários jovens, eu fico imaginando que daqui a alguns anos, dentro da vontade de Deus para cada um, possivelmente alguns irmãos estarão literalmente do outro lado do mundo. Nós temos agora alguns ex-membros da nossa igreja que estão na Noruega, em outros lugares muito distantes. Oremos por eles. Coitados, eles sofrem. Muitos graus abaixo de zero, Deus os conserve. E por certo eles estarão conservados em todo aquele frio, porque frio conserva, não é?
Mas às vezes quando eu penso a respeito deles, especialmente logo quando eles viajaram, eu pensava, mas que experiência dramáticas eles vão ter. Mas por causa da minha própria experiência, num lugar mais saudável, me permitam, não fiquem zangados comigo os noruegueses, mas eu fui para um lugar muito mais saudável do ponto de vista do clima. Na verdade, assim como eu tive uma experiência feliz de comunhão com os fiéis, que foi uma bênção para a minha vida em todo sentido, eles também estão tendo as mesmas experiências. Porque, de fato, nós que somos de Jesus Cristo temos comunhão uns com os outros. E esta comunhão é algo inigualável. Eu ouço constantemente testemunho de pessoas que, especialmente quando passaram ou ainda estão passando por alguma crise, uma crise normal da vida, conversam comigo e eles estão absolutamente entusiasmados sobre a obra de Deus por meio da igreja. E eles dizem assim, geralmente, pastor, nesta crise é que eu realmente descobri o poder da comunhão dos fiéis. Um deles, alguns anos atrás, gostava de dizer para mim, e toda vez que eu encontrava aquele irmão, ele dizia assim, pastor, a igreja é a minha família. E é dramático isso vindo daquele irmão, porque de fato ele era, do ponto de vista humano, ele era sozinho no mundo. Sozinho. Até que começou a participar da igreja de Jesus Cristo. E os irmãos o cercaram. Os irmãos o amaram. Ele ajudava os irmãos e os irmãos o ajudavam. Então se cumpria exatamente esta questão, que por causa de Jesus na nossa vida, na igreja do Senhor Jesus, nós experimentamos comunhão não só com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo que habita em nós, mas nós experimentamos a vida como participantes da igreja, que a figura é muito especial, há muitas figuras para a igreja é um corpo. E a intenção desta figura para a igreja é que nós experimentamos unidade. Muitos textos das Escrituras no Novo Testamento ensinam que nós somos um só corpo em Cristo, um só corpo em Cristo. E é importante nós reconhecermos mais uma vez hoje algumas destas realidades que têm a ver com o fato de sermos, por causa da fé em Jesus, um só corpo nele. Primeira coisa, todos nós temos a nova natureza, que é a natureza humana regenerada pelo poder do Espírito, por causa da graça e a misericórdia de Jesus. E como com a nossa nova natureza, nós temos então um grande interesse em glorificar a Deus com as nossas vidas. O nosso tema é comunhão, então nós vamos glorificar a Deus enquanto temos os nossos relacionamentos humanos, naturalmente em vários níveis, mas em nível crescente. Nós temos juntos, como corpo em Cristo, interesse em obedecer a Deus e dar prazer a Deus e ter prazer nele. Olha, em 1 João, no capítulo 5 e no verso 3, nós temos esta palavra, porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são um peso. As pessoas que não têm Jesus, às vezes imaginam sobre a nossa vida, que a nossa vida é sem graça, não é? Que nós não nos divertimos, que nós não temos prazer na vida, longe disso. Todos nós temos tantas alegrias, alegrias que nos são dadas pelo Senhor, alegrias que experimentamos na comunhão uns com os outros, na ajuda mútua. Nós, por causa da obra de Cristo em nossas vidas, nós nos amamos. E amor é algo desconhecido para muita gente no nosso mundo. Há muitos anos atrás, nós tivemos um irmão que já está na glória eterna, o nome dele era Lourival Passos. Ele, quando começou a se aproximar da igreja, eu nunca esqueço essa história, e já contei algumas vezes, para mim é uma das histórias mais inspiradoras que eu conheço a respeito de alguém que descobre o amor e a comunhão da igreja. Ele era do submundo.
ele andava armado para onde ia, sempre desconfiado de todo mundo. Ele andava com uma faca, aqui nós chamamos de peixeira, de mais ou menos deste tamanho, e ele colocava aqui na espinha dorsal, porque é o lugar mais fácil de carregar uma faca daquele tamanho, né? Porque ele podia sentar em qualquer lugar e não havia problemas, apenas ele sentia que o objeto estava aqui nas suas costas. Ele andava armado o tempo todo, e ele me contou essa história. Ele disse assim: pastor, quando eu fui à primeira igreja batista de Manaus e ouvi um pregador falando do amor de Cristo, eu primeiro pensei assim: isto é conversa fiada. É assim a reação das pessoas que não têm experiência com Cristo e com a comunhão que Ele dá. Aí ele via os irmãos, os homens, para ele isso era muito estranho, os homens se abraçando, de maneira como nós homens nos abraçamos na nossa cultura. Nós não somos russos, né, que nos beijamos na boca, mas nós nos abraçamos. Os irmãos sabem que as culturas são diferentes, né? As conotações destes gestos de amor são diferentes. E é bom sabermos disso. Quando você chegar na rua, você esteja pronto para beijar na boca os seus irmãos em Cristo. Mas aqui não, pelo amor de Deus. Ele andava no meio dos irmãos e os irmãos se abraçando, e ele disse para mim assim: olha, pastor Norton, eu ficava pensando, que negócio é este? Os homens se abraçando. Você vê o nível do cidadão. Mas ele aceitou Jesus. E aí ele começou a ser tocado pelo Espírito Santo que abandonasse a peixeira em casa. Ele disse que nos primeiros dias ele andava muito inseguro. Ele não tinha o objeto que o livraria da morte no caso de alguma violência contra ele. É assim que ele pensava. Mas aos poucos ele foi sendo moldado, como Deus faz na vida. Moldado por Deus, mas moldado pelo amor da igreja. E se tornou um homem extremamente dócil. Eu jamais conheci alguém com a capacidade de alegrar-se com os que se alegram. Nunca vi ninguém assim. Nem uma gota de inveja. Quando ele via, ou ele observava que alguém ganhava um carro novo, ele se alegrava com aquela pessoa. Eu sei disto, porque muitas vezes eu recebi presentes de irmãos meus, especialmente alguns missionários norte-americanos, e eu, quando comparecia à casa do Lourival com aquele novo objeto, ele dizia assim: pastor, o senhor merece. Ele enchia a boca para dizer isso, mas havia alegria no coração dele. Ele foi transformado por Deus, mas ele foi abençoado pela comunhão dos irmãos. Eu me alegro em dizer, os irmãos desta igreja. Irmãos, é assim que nós devemos ser. Nós devemos crescer neste amor e nesta qualidade de comunhão, porque a nossa comunhão e o amor revelado na nossa comunhão atrairá outras pessoas para Jesus, e deve ser isto o nosso maior desejo. Nós precisamos urgentemente reconhecer a necessidade de levarmos o amor que já experimentamos aos outros, porque nós fomos salvos para servir, e nós somos salvos para testemunhar da obra de Deus na nossa vida, por seu grande poder. Mas há mais coisas. Amados, quando nós começamos a experimentar esta comunhão, nós vivemos ligados, é uma expressão muito interessante, ligados aos irmãos. Um teólogo que li diz assim: este é o fator velcro. Você sabe o que é velcro, imagino, não é? Aquele tipo de tecido que positivo e negativo, quando se encontram, colam. Isto é, nós estamos ligados um ao outro. Circunstâncias as mais diversas, mas nós nos interessamos pela vida dos outros. O apóstolo Paulo, escrevendo aos de Roma, no capítulo 12, no verso 5, ele escreveu assim: assim também nós, embora sendo muitos, somos um só corpo e individualmente, velcro, imediatamente membros uns dos outros, estamos ligados um ao outro. Não só isso, no capítulo 12 desta mesma carta e no verso 10, ele diz que nós honramos o outro. Vou ler o verso 12, verso 10, amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não é buscar honra, é conferir honra. Não apenas isto, em Romanos 15 e verso 14, nós temos a expressão
que nos diz que nós devemos cuidar uns dos outros. Meus irmãos, quanto a mim, estou convencido. Notem aqui como é que a gente cuida. 14, 19. Um momento. Romanos 15, 14. Meus irmãos, quanto a mim, estou convencido de que já está cheio de bondade e plenamente supridos de todo conhecimento, sendo vós mesmos capazes de instruir-vos uns aos outros. Instruir-vos uns aos outros, é para que haja crescimento no conhecimento e no cumprimento da vontade de Deus. Em Gálatas 6, 2, o apóstolo Paulo fala a respeito de que nós nos apoiamos mutuamente, quando ele disse: levai os fardos uns dos outros e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Abençoada comunhão dos crentes. Vez por outra, pastores, e é o meu caso também, pastores se encontram com pessoas que participam um pouco da igreja, observam como deve ser observada a igreja. Ninguém deve começar a participar de igreja nenhuma sem algum tempo de observação. Inclusive, a nossa igreja tem uma prática interessante. Quando chega alguém, mesmo que muito interessado, nós já aprendemos que nós dizemos que maravilha, é verdade, que estejam conosco. Às vezes eles querem entrar e começar a participar da vida da igreja muito cedo, nas atividades todas. E eu sempre digo assim, nós geralmente observamos, nós esperamos que você observe a igreja, e nós o observaremos por uns 6 meses, para que você entenda que quer mesmo estar entre nós. A razão disso é porque hoje em dia muitas pessoas que vêm assim só na emoção e nada mais, e vêm um dia e dizem que querem participar da vida da igreja, mas nunca mais aparecem. Então, para quê, né? Nos associarmos de maneira tão poderosa com isso? E eles também precisam saber o que nós somos. Eu dou graças a Deus, meus queridos ouvintes, do seguinte, que o que vocês veem, e uma vez que vocês venham a esta igreja, que vocês continuarão a ver e ouvir, porque nós estamos comprometidos, não com uma teologia batista de qualquer tipo, mas nós estamos comprometidos com o fundamento, que é a palavra de Deus. E ela não mudou e não vai mudar, porque esta é promessa de Deus. Então, o que vocês veem hoje é o que vocês verão sempre. Mas é importante a comunhão. As pessoas chegam comigo e dizem assim, pastor, o que é que eu posso fazer para entrar na igreja? Há 2 respostas para isso. Porque igreja, o conceito igreja pode ser várias coisas. Para entrar, eu quero responder, para começar a participar na igreja do Senhor Jesus Cristo, no sentido global, é só reconhecer o seguinte: eu sou pecador, mas mesmo assim Deus me ama. Jesus Cristo morreu por mim, eu creio nele, portanto eu estou salvo. Uma vez você fez isto, por se reconhecer como pecador, você já é participante da vida da igreja. Mas para participar da igreja local, naturalmente, você precisa conviver um pouco, conhecer esta igreja, certificar-se de que a igreja, de fato, prega a palavra de Deus. Sem dúvida alguma, não é descobrir se a igreja é perfeita, porque não existe igreja perfeita, até porque eu participo dela. É sim, senhores. Não existe igreja perfeita, mas existem igrejas que intencionalmente querem fazer a vontade do Senhor, e a nossa quer fazer a vontade do Senhor. E os amados são bem-vindos, mas para participar da igreja, a igreja do Senhor e eventualmente da igreja local, você precisa aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Ele é que inaugurou o meio para nós chegarmos ao Pai. Ele entregou a sua vida. E tendo nós aceito Jesus como Senhor, nós começamos a participar da comunhão dos crentes, da família de Deus. E ao participarmos desta família, nós temos todas essas experiências que foram enumeradas hoje à noite. Quem sabe há alguém entre nós que, já tendo observado esta igreja em particular e conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo, talvez há muito tempo, mas só agora estando pronto para uma decisão pessoal e a assunção de um compromisso inicial com Deus,
mas também com a igreja, você quer dizer o seguinte, e de forma pública: eu creio em Jesus, e eu quero participar da maravilhosa comunhão da igreja, inclusive da igreja local, para cumprir com a igreja, cumprirmos juntos o plano de Deus para a nossa vida, o plano da pregação do Evangelho, mas o plano da vida reta com auxílio do Espírito Santo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Se há alguém aqui hoje à noite com esta decisão no seu coração, eu desejo que, mesmo neste momento, sem cantarmos qualquer coisa, mas por causa da sua convicção do valor do Evangelho, do poder de Deus para salvar em Jesus Cristo e da necessidade da comunhão com Ele e com a igreja, levante a sua mão agora se você tem este desejo e quer definir-se neste sentido. Alguém aqui que quer aceitar? Deus te abençoe, Deus abençoe, irmãos. Pode baixar suas mãos. Eu vi 4 mãos se levantarem com esta expressão deste desejo. Há mais alguém que deseja cumprir isto? Eu sei que tantas vezes, não sei se é o caso dos amados que levantaram suas mãos, porque nós não sabemos como as pessoas têm agido, mas muitas vezes a gente passa tanto tempo e vai crescendo no conhecimento do Evangelho de Jesus, vai observando, isto é sempre inteligente e é espiritual, observando o povo de Deus, a igreja local, e nós já aceitamos, mas ainda não comunicamos. Mas notem como é interessante esta definição pública. Aquele que em seu coração crê, deve manifestar-se. É a orientação da palavra de Deus. Jesus, inclusive, disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai que está nos céus. E o nosso desejo não é que Jesus se envergonhe de nós, é que Ele se alegre conosco, é que Ele se alegre com a nossa maneira de viver, é que Ele se alegre com a qualidade crescente da nossa comunhão com Ele e uns com os outros, para que, observando o amor da igreja crescente, mais pessoas desejem também se entregar a Jesus. Esta primeira Igreja Batista de Manaus tem grande prazer com a decisão dos nossos queridos. E eu não costumo pedir que as pessoas que levantaram suas mãos venham à frente, porque eu sei que as pessoas têm temperamentos diferentes. E muitas vezes um ou outro poderá imaginar assim: não, aqui foi uma cilada, fui só para levantar a mão e depois pediram que eu viesse à frente. Deus sabe quem vocês são, sabem, Ele sabe da sua decisão e o amor dele é completo. Então o que eu desejo fazer é simplesmente que, mesmo sem conhecer já agora neste momento os seus nomes, eu quero que nós oremos de maneira muito especial para que Deus abençoe ricamente os nossos queridos que hoje se manifestaram aceitando Jesus e para que suas vidas sejam uma grande bênção no reino de Deus. E serão bênçãos, sem dúvida alguma, tendo reconhecido Jesus e tendo a intenção de crescer em tudo, mas crescer na comunhão com os fiéis, para que juntos possamos cumprir a vontade do Senhor. Eu quero pedir ao diácono Vanias Mendonça, que está lá atrás, que venha aqui à frente, para nos dirigir a Deus em oração. E eu quero pedir aos amados que tomaram a decisão pública hoje, levantando suas mãos, conforme sugeri há poucos instantes atrás, que ao término do culto, quando passarem por mim, por obséquio tenham seus nomes e endereços assinalados. Pode ser em parte do nosso boletim, para que nós possamos continuar a orar por vocês e para que o ministério de evangelismo da nossa igreja se coloque à disposição para ajudá-los no que for necessário, para que entendam mais quem somos e o que pretendemos fazer com nossos dons e talentos. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos pela Tua palavra nesta noite tão clara, nos lembrando dos nossos compromissos, Senhor, de vivermos em comunhão contigo e com os nossos irmãos. Te agradecemos, Senhor, pelas experiências maravilhosas que o Senhor já nos tem concedido, de podermos
aprendermos com uns com os outros, de podermos nos sustentar uns aos outros, de apoiarmos uns aos outros. Te agradecemos, Senhor, porque Tu colocaste tantas pessoas próximas de nós para nos apoiarmos, para nos socorrermos, para nos instruirmos naqueles momentos de necessidade, de fraqueza. Amém. E sabemos, Senhor, que tudo isso é uma bênção que vem do Senhor pela comunhão que temos contigo e com os nossos irmãos. Amém. Nesta noite estamos gratos também, Senhor, porque a Tua palavra tocou os corações dos irmãos que levantaram a sua mão nesta noite, manifestando assim que estão entregando as suas vidas a Jesus, confessando os seus pecados e confiando nele para obterem a vida eterna. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, por essa manifestação pública que sabemos é tomada por causa do convencimento do Teu Santo Espírito no coração deles. Amém. Por isso te pedimos que Tu abençoes a cada um, as suas famílias, os seus trabalhos, Amém. os seus relacionamentos, para que eles se sintam, Senhor, amados pelo Senhor, firmes na sua fé, para prosseguirem, Senhor, no crescimento e no conhecimento da Tua palavra. Amém. Nós queremos te pedir, Senhor, que Teu Santo Espírito sustente a cada um a todo momento, para Amém. que eles confirmem a sua fé. Amém. Te pedimos também que nós, como igreja, possamos ser bênção para eles, Senhor, e que muitas vezes mais eles voltem aqui para aprender da Tua palavra, para conhecer de Ti, ter um relacionamento profundo com o Senhor, certo de que a cada dia, Senhor, eles terão vitórias, porque confiados em Jesus. Amém. Nós te agradecemos pelas bênçãos desta noite e te pedimos que Tu nos sustentes e nos guarde durante toda esta semana. Amém. Oramos assim, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Fiquemos todos de pé e vamos cantar mais uma vez com entusiasmo. Esse cântico fecha de forma quase completa, podemos dizer,